Vamos lá, bom dia pessoal do oitavo ano, vamos começar mais uma aula dessa semana. Continuamos no assunto sobre sistema de equações. Lembro que na aula passada eu ensinei um método, que era o método da substituição. Hoje eu vou ensinar um outro método, chamado método da adição. Professor, com qual método eu vou resolver? Fica a seu critério, por isso que eu estou ensinando duas formas de resolver. A forma que você achar mais fácil ou prática para resolver um sistema, você irá resolver. Então vamos lá, como é que é esse método da adição? É bem diferente do anterior. Então nesse método consiste em adicionar as duas equações, ou seja, eu vou somar. Eu vou ter aqui duas equações com duas variáveis da mesma forma. Como é que eu vou resolver? Eu vou adicionar uma da outra, ou seja, somar. Só que para mim somar, eu tenho que fazer uma multiplicação antes. Para adicionarmos as duas equações e a soma das duas variáveis, teremos que multiplicar a primeira equação por menos 3. Por que, que eu escolhi o menos 3 para multiplicar? É aí que está. Nesse método, você vai ter que analisar o sistema, escolher uma das equações para fazer uma multiplicação, para depois somar. Por que, que eu tenho que fazer essa multiplicação primeiro? Note que aqui eu tenho x mais y e aqui eu tenho 3x mais 4y. O meu desejo é que uma dessas variáveis, quando eu somar, ela desapareça. Só que para mim desaparecer com uma dessas variáveis, por exemplo, se aqui eu tenho 3x, para essa variável sumir, eu tenho que somar ela com menos 3x. Então, eu vou multiplicar toda essa primeira equação aqui por menos 3. Por quê? Porque ao multiplicar por menos 3 toda essa equação, vai aparecer aqui menos 3x, e quando eu somar a variável x vai embora. Então vamos lá. Eu escolho um número que eu vou multiplicar, de tal forma que quando eu some, uma das variáveis desapareça. Lembrando que quando eu multiplico uma equação por um número, eu multiplico toda a equação. Então vai ficar 3 vezes x vai ficar menos 3x, 3 vezes menos mais y vai ficar menos 3y, igual a 3 vezes 20 vai ficar menos 60. Note, ó, eu multipliquei por menos 3. Ó. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y. E 3 vezes 20, menos 60. Tá certo? Pronto, encontrei um novo sistema. Tá ok? Agora eu posso realizar a soma das equações. Vou somar dessa forma: variável com variáveis iguais, e os números com número. Então vai ficar ó, menos 3 mais 3, 0. Pronto, sumiu uma das variáveis. Menos 3y mais 4y, dá y. Sinais diferentes subtrai, né? 4 menos 3 dá 1, então dá y. E 60 menos 72 dá 12. Note que por esse método, pessoal, é bem mais direto, bem mais rápido. Porém, qual a dificuldade? Você vai ter que analisar a equação e saber por qual número que eu vou multiplicar, de tal forma que quando eu some, uma variável desapareça e o y aqui eu já encontrei. Encontrei o valor de y igual a 12. Como é que eu faço para encontrar o valor de x? Basta voltar lá em uma das equações. Eu escolhi aqui a primeira, ó, x mais y igual a 20. Primeira equação lá. E substituir. Onde tem y eu coloquei 12, que eu achei. Então x mais 12 igual a 20. E para achar o valor de x, o 12 sai daqui. Positivo vai negativo. 20 menos 12, 8. X igual a 8. Note que eu consegui resolver ela de uma forma bem mais rápida. Porém, você tem que ter a sacada que quando você vê aqui o sistema inicial, você tem que saber um número que eu multiplique uma das equações, certo? De tal forma que quando eu some, uma das variáveis desapareça. Por exemplo, se eu não quisesse, ao somar, sumir com x, eu quisesse sumir logo com y, eu teria que multiplicar aqui a primeira por menos 4. Porque quando eu fosse multiplicar aqui, ó, vai ficar por menos 4, né? Ia ficar menos 4x, menos 4y, menos 80. Porém, quando eu for somar, e aqui vai ficar menos 4x mais 3x, vai ficar menos x,
Só que aqui ia sumir o y. 4 menos 4, 0. Então aqui, se eu multiplicasse por menos 4, eu ia desaparecer com o y. O y ia sumir, e aqui ia ficar 80 com 72, ia ficar 8. Tá ok? Então, qual variável que eu vou querer desaparecer primeiro fica a seu critério. O que é que você tem que saber? Que você tem que escolher um número que eu multiplique a primeira equação, e quando eu for realizar essa soma aqui das equações, uma das variáveis suma, certo? Desapareça, para que eu possa continuar. Descobri o valor de uma, volta na primeira equação e descobre o valor de outra. Ok? Então esse é o método da adição que chamamos. Mais uma vez, fica a seu critério qual método, qual metodologia usar para resolver qualquer sistema. Tá? Então a atividade de hoje vai ser para você resolver com esse método também, para você praticar. É bom que você domine os dois métodos. Ok? Até a próxima aula. Faça a atividade com atenção.